No vídeo de hoje, lidamos com objetos que têm tido uma atração especial pelas pessoas desde tempos imemoriais. Estamos falando daquelas armas que já eram utilizadas em combate próximo a 3.000 anos. As espadas. Vamos examinar de perto 10 das maiores, fascinantes e famosas e, sobretudo, as mais mortíferas espadas de todos os tempos e contar também todos os detalhes que você precisa saber sobre elas. Por um lado, vamos lidar com famosas espadas antigas, por outro, com variantes particularmente mortíferas de espadas. Ao fazer isso, não apenas vamos olhar aqui para toda a Europa, mas também, é claro, para o Extremo Oriente. Porque, em um vídeo que trata de espadas, as armas dos mais famosos mestres da espada, os samurais, não podem desaparecer. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like, inscreva-se em Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa jornada de aventura. A espada de William Wallace. Sir William Wallace foi um dos mais famosos lutadores escoceses pela liberdade. Na luta contra o rei Edward I da Inglaterra, ele assegurou inúmeras vitórias notáveis para a resistência escocesa e, assim, deu ao povo a esperança de que poderia viver sua própria vida em liberdade e sem a soberania inglesa. Depois de alguns anos, porém, o lutador hoje mais conhecido como Braveheart foi capturado e finalmente executado em 1305. A espada que ele teria carregado em suas batalhas ainda existe atualmente. É uma poderosa espada de 2 mãos com uma lâmina de 132 centímetros de comprimento. O peso da espada é de cerca de 2,70 kg e, portanto, requer alguma força e constituição. Entretanto, desde que a lâmina foi refundida no século XVI, a autenticidade da espada, ou melhor, da lâmina, não pôde mais ser confirmada com absoluta certeza. Os especialistas assumem que a lâmina que existe hoje foi forjada mais tarde. Para este fim, 3 espadas mais antigas, incluindo uma da época de William Wallace, teriam sido unidas para formar uma única lâmina. Desta forma, diz que a memória do poderoso guerreiro escocês foi honrada com várias centenas de anos. E é justo dizer que, pelo menos, parte desta poderosa espada já foi empunhada pelo próprio Braveheart. Em 1875, uma carta do Departamento de Guerra informava que a espada, em 1825, fora enviada à Torre de Londres para ser consertada. The Claymore. Por enquanto, queremos ficar na Escócia e lidar com o tipo de espada Claymore. Esta é uma forma que foi difundida na Escócia a partir do século XV. Originalmente, a Claymore era uma lâmina poderosa de 2 gumes que tinha que ser empunhada com ambas as mãos. Normalmente a lâmina tem cerca de 100 centímetros de comprimento, raramente muito mais. O punho geralmente termina em um lugar claramente estreito. A partir do século XVII, outra forma de Claymore foi desenvolvida a partir desta espada de 2 mãos. Esta tem um punho de cesta e é empunhada com uma mão. O comprimento da lâmina pode agora ser consideravelmente menor e normalmente está entre 75 e um máximo de 100 centímetros. A Claymore de uma só mão com um punho de cesta ainda é usada hoje em dia, mas principalmente nas tradicionais danças de espada escocesas. Entretanto, ela ainda faz parte do equipamento representativo do Regimento Real da Escócia. Para aqueles que sempre se perguntaram o que o termo Claymore realmente significa, aqui está uma ajuda. Traduzido do gaélico, a palavra não significa nada além de grande espada. As espadas de Okazaki Masamune. Vamos agora dar uma primeira olhada para o leste e ir para o Japão. Aqui o verdadeiro manejo de espada foi celebrado durante séculos. Um dos mais famosos mestres ferreiros foi Okazaki Masamune. Ele foi ativo no final do século XIII e início do século XIV. As espadas que ele fez foram consideradas particularmente duras e afiadas. Além disso, elas foram decoradas com uma forma especial de ornamentação. Os chamados Chikei e Kintsugi combinam para formar um padrão em forma de relâmpago na lâmina. Infelizmente, a maioria de seu trabalho não sobreviveu até os dias atuais. Hoje, as poucas espadas que sobreviveram pertencem todas ao Tesouro Imperial japonês, ou são consideradas tesouros nacionais. A mais famosa de suas espadas é a Honjo Masamune, supostamente a melhor katana já feita. No entanto, seu paradeiro é incerto, mas os especialistas assumem que ela existe até hoje, mas que seu verdadeiro valor não foi reconhecido. O que é conhecido, no entanto, é o paradeiro do Hoko Masamune. Esta espada fina e elegante pode ser admirada no Museu de Arte Tokugawa, em Nagoya. Finalmente,
uma menção especial deve ser feita ao Fudo Masamune. É uma das poucas espadas assinadas pelo próprio Masamune, e é por isso que sua autenticidade pode ser totalmente garantida. Katana. Vamos agora ver o tipo mais conhecido de espada japonesa, a katana. Esta é uma espada longa com uma borda simples, ligeiramente curva. O punho da espada, também chamado de tsuka, é normalmente decorado de forma elaborada. As katanas geralmente têm uma lâmina de cerca de 60 centímetros de comprimento e pesam entre 900 e 1.400 gramas. Normalmente, se falaria de uma espada de 1,5 mãos com estas dimensões. Entretanto, a katana é tradicionalmente empunhada com 2 espadas, embora algumas técnicas de luta também permitam que a espada seja empunhada com uma mão. A qualidade especial de uma katana reside no método de fabricação. As lâminas são feitas de aço dobrado, o que as tornam particularmente duras. Através da dobra múltipla, até 32.000 camadas de aço podem ficar em cima umas das outras em uma única lâmina. Mas o aço utilizado também não é um aço comum. Os ingredientes especiais garantem melhor qualidade e maior resistência da espada. O Serbiek. Nossa próxima espada serve menos como uma arma mortal do que como uma representação real. É a chamada Serbiek, a joia da coroa mais importante da Polônia. Foi feita no final do século XII. A lâmina tem 82 centímetros de comprimento. Tanto o pommel, o punho e a guarda são decorados com placas de ouro. Neles estão gravados os símbolos dos evangelistas, assim como inscrições gregas e latinas. Estes enfatizam a fé em Deus, mas também o poder dos reis e príncipes. O Serbiek tem uma história emocionante. Foi originalmente mantido na tesouraria do Castelo Real da Cracóvia, mas foi capturada pelo rei da Suécia no século XVII e pelos prussianos no século XVIII. Posteriormente, a espada tornou-se propriedade privada e fez parte de várias coleções privadas por um longo tempo. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, foi devolvida à Polônia, mas após a Segunda Guerra Mundial foi levada ao Canadá. Foi até 1959 que a espada encontrou seu caminho de volta à Polônia, e agora é mantida no antigo Palácio Real em Cracóvia, como era no início de sua história. A Espada de Osman. A Espada de Osman é uma das relíquias mais importantes utilizadas na cerimônia de coroação dos sultões otomanos. A espada recebeu o nome de Osman I, o fundador da dinastia otomana. 2 semanas antes de um novo sultão subir ao trono, ele teve que fazer uma viagem a Constantinopla para colocar a espada de Osman em uma cerimônia pomposa em um enterro. Desta forma, sua linhagem foi confirmada e, com ela, seu direito de governar. Não é raro que uma das mais importantes insígnias de um governante seja uma espada. Afinal, um governante deve mostrar que, como guerreiro poderoso, é capaz de proteger e defender seu povo. Em uma ocasião, tal cerimônia de adesão, e com ela a tradicional doação da espada de Osman, poderia ser filmada. Em 1918, o último sultão otomano, Mehmed VI, subiu ao trono. Desde então, a espada tem sido guardada em uma tesouraria no Palácio Topkapi, em Istambul. A Tizona. El Cid foi um cavaleiro espanhol no século XI e rapidamente subiu na hierarquia e prestígio durante as conquistas do rei Alfonso. Entretanto, após ser capturado em batalha, ele perdeu o respeito do rei e foi banido. El Cid encontrou um refúgio na corte de um príncipe mouro e avançou para se tornar o líder de uma força mercenária. Segundo a lenda, ele alcançou o status de santo nacional espanhol quando foi ferido mortalmente em uma batalha, mas obrigou seus subordinados a cavalgar para a batalha, mesmo quando morto. Portanto, seu corpo foi amarrado a um cavalo e assim, o El Cid levou suas tropas ao sucesso, mesmo na morte. Diz que ele carregava 2 espadas o tempo todo. Uma delas é a Tizona, uma espada com um comprimento de lâmina de 78,5 centímetros e um peso de 1,1 kg. Uma inscrição na lâmina diz que a espada foi feita no ano de 1002, no calendário de hoje, e poderia, portanto, ter sido levada de forma bastante realista pelo El Cid. Hoje, a espada é o destaque central do Museu da Cidade de Burgos. O Sabre Curvado de San Martín.
José de San Martín foi um fidalgo espanhol do século XIX que se tornou um lutador pela liberdade na Argentina. Mesmo antes de seu tempo na América do Sul, ele adquiriu um sabre simples e curvo em Londres, que se tornou sua marca registrada. Quando ele assumiu o comando de um regimento de granadeiros montados no exército argentino, ele tinha todos os membros equipados com sabres curvos, pois acreditava que tais sabres curvos eram ideais para soldados montados. Esta ideia foi adotada mais tarde por numerosos regimentos de cavalaria ao redor do mundo. Após alguns grandes sucessos na luta pela Argentina e Peru, San Martín retirou-se para a Europa, deixando o resto da luta para Simón Bolívar. Mas, antes de partir, ele deu seu sabre a um amigo íntimo. Através de desvios, o sabre fez seu caminho de volta à Argentina, onde até hoje é guardado em Buenos Aires como uma lembrança de um herói nacional. Joyeuse. Voltemos à Europa e agora lidemos com Joyeuse, a lendária espada de Carlos Magno. A espada é mais conhecida da poesia épica. No Cântico de Roland, ela é apontada que esta maravilhosa espada de origem cristã poderia mudar de cor até 30 vezes ao dia. No Louvre de Paris, há uma espada que é igualada à Joyeuse. No entanto, é improvável que seja realmente a lendária espada de Carlos Magno. O Kusanagi. Para concluir nosso vídeo, queremos voltar à terra das lendárias espadas. O Kusanagi no Tsurugi é considerado uma das 3 insígnias imperiais do Japão. Traduzido, o nome original significa algo como Espada Celestial das Nuvens que Juntam. Mas mais tarde a espada foi renomeada para Espada de Corte de Grama. Tradicionalmente, a espada só é usada durante a adesão de um novo imperador japonês. Caso contrário, ela é mantida segura e absolutamente ninguém pode se aproximar ou olhar para a espada sagrada. Além disso, a espada é normalmente usada e apenas embrulhada durante a cerimônia. Portanto, nada pode ser dito sobre a condição atual do Kusanagi no Tsurugi. Disse, entretanto, que a lâmina tem cerca de 82 centímetros de comprimento e tem a forma de uma folha. Agora chegamos aqui ao final do vídeo e a gente olha aqui para as espadas mais famosas e também as mais mortais aí do mundo. Qual dessas espadas aí que você mais gostou? A gente ficaria muito feliz aqui se você compartilhasse a sua opinião conosco aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!